Olá, pessoal! Estamos na aula número 1 e nela nós estudaremos um breve resumo do que é dislexia, como é o processo de leitura e uma lista com 20 sinais de dislexia na escola. Então, prepara o papel, a caneta e vamos à aula. A dislexia é um transtorno de aprendizagem específico da leitura e é caracterizado por dificuldades de reconhecimento de letras, decodificação e soletração de palavras e decorrência de um comprometimento também no desenvolvimento de habilidades fonológicas. Então, a dislexia, ela causa grande dificuldade na leitura e problemas na escrita. Essas dificuldades, elas provocarão grandes e muitos prejuízos, desde a alfabetização até a idade adulta. E é por isso que elas merecem uma atenção especial dos pais e educadores. Por quê? Porque esse transtorno, ele afeta aproximadamente 3 a 10% das crianças e acomete mais em meninos do que em meninas. Aí eu pergunto, como é o processo da leitura? O ato de ler é um processo complexo e ele depende de uma rápida e fluente decodificação, com reconhecimento dos grafemas, letras que formam as palavras. Então, basicamente, eu posso dividir em duas grandes funções, que são a primeira, a dificuldade de análise através da qual ocorre a associação letra-som, que é a decodificação e o reconhecimento de palavras com acesso a seu significado. E a segunda é o processo de construção, no qual ocorre a formação de frases e o acesso aos seus significados e compreensão dos enunciados e a relação com os conhecimentos prévios. Então, eu digo que crianças com dislexia, elas apresentam dificuldade na primeira função, na atividade de análise. Elas não conseguem associar uma letra a seu som. Então, dessa forma, elas apresentam dificuldades em identificar fonologicamente esses símbolos. Além disso, o processo de construção de frases, ele é prejudicado pelo esforço despendido para se arrumarem as diferentes letras com diferentes sons para se formarem as palavras. Então, pessoal, o disléxico, ele achará ruim e difícil analisar conteúdos. Ele poderá apresentar uma leitura lenta, com dificuldade. Por exemplo, para ler legendas, na TV ou no cinema, entender os enunciados e frases, aprender outros idiomas, e escrever. Porque eles apresentam muito erros de concordância verbal. Inversões e trocas e omissões de letras durante a elaboração de textos, grandes e pequenos textos. Então, algumas dificuldades básicas, elas frequentemente são observadas em crianças com dislexia. Vocês vão anotar aí agora, tá? Que é a leitura lenta,
monossílabos, né? Com pouca entonação de voz e com tropeço na leitura de palavras longas. Então, normalmente ocorre uma tentativa, né, de adivinhação de palavras, que é o que a gente costuma chamar de chute. Eles ficam chutando a palavra, tentando adivinhar a palavra, não é? E também, muitas vezes, existe a necessidade de um uso do contexto para se entender o que é que está sendo lido. Então, por outro lado, ao escutar um texto lido, não há dificuldade de compreensão. Por quê? Se evidencia de que se trata de uma dificuldade específica da leitura.